Se as pessoas soubessem das profundidades dessas investigações do Senhor, a crua realidade que tem por trás delas aí, descobririam a crua realidade dos fatos que está acontecendo aí no país e veria que a profundidade é muito maior. Isso sem falar na questão da guerra religiosa que está aí contida também. A gente é um país cristão e estão destruindo o cristianismo, onde nem sequer se fala mais sobre o Estado Islâmico, né, e a sua penetração aqui dentro do país. Muito obrigado. Pois é, e você cita isso aí, me abre um precedente que eu deva esclarecer e falar também, que foi uma parte que eu não falei sobre isso. A psicologia, vou citar alguns pontos que a psicologia humana, se ela não for trabalhada, ela se torna vulnerável. Onde a nossa psicologia ela vai absorvendo as coisas com uma facilidade imensa, só coisas que não prestam. A tendência da pessoa é absorver as coisas fáceis, as difíceis elas vão deixando de lado. O que tem o sabor de dificuldade, as pessoas simplesmente vão deixando para depois. E é aí que elas começam a errar. Como você falou da religião, a verdadeira religião é um transformar, é uma transformação pessoal que cada um deve fazer. Ela não pode ter uma representação como pão e circo, apresentações do lado de fora. É algo demasiadamente pessoal, individual, é algo particular, que ela não pode ser exposta. O desenvolvimento espiritual ele é você e Deus. Você está diante do seu Criador. Então tudo que foge, tudo que torna isso manipulável, já é algo tendencioso, se torna uma arma religiosa de manipulação das pessoas. Então acaba sendo um instrumento do mal, falando, por exemplo, que Jesus é o único mestre, né? Que ele é o único que conseguiu alcançar a perfeição. Isso é uma mentira, que ele tirou os pecados do mundo. Outra mentira, porque o pecado continua aí, nós estamos vendo tudo isso que eu disse aqui, essa inteligência maligna que aí está, não é? Como que ele pode ter tirado o pecado do mundo? Isso é colocar nele, no mestre, uma relação de colocar na conta dele a nossa preguiça, a nossa incapacidade de compreender o que é a religião, de fato, a verdadeira, que a religião é o religare, né? É você se religar ao Criador, como propriamente eu disse. E nesse contexto dessas armas religiosas, que são a desinformação, a contra-informação de forma religiosa para distorcer escrituras, para adulterar escrituras sagradas, para poder manipular o povo, e tirando aquilo que é verdadeiro e colocando algo falso no lugar para poder as pessoas serem facilmente manipuladas, porque a religião, de fato, ela abre a consciência das pessoas. Ou seja, a religião verdadeira. Então a religião, o religare com o Pai, ela abre suas percepções, onde a inteligência se desenvolve. Muitas pessoas falam, mas nenhum desses religiosos dizem como que se desenvolve a consciência, como que se desenvolve a inteligência. Porque se as pessoas forem inteligentes, vão descobrir que estão sendo manipuladas por estes que se dizem donos de igrejas, donos de seitas, donos de religiões. Então vão deixar de serem fiéis a estes homens endinheirados, materialistas, que manipulam a fé das pessoas ao seu bel prazer. Obviamente que a religião, por isso eu cito mais uma vez, ela é algo particular, é algo muito pessoal. E Deus está aí, no nosso particular. A nossa igreja está dentro de nós. Então, como eu também tenho um conhecimento abrangente dessas, também porque eu investiguei isso tudo também, eu sou uma pessoa que tem muita inquietude, eu vou investigar aquilo que meu coração pede para investigar. E descobri isso tudo. E a própria religião ela foi ultrajada, distorcida, adulterada. Onde ciência de Deus, a própria ciência de Deus, ela foi negada.
para estes, entre aspas, fiéis da religião mundial, seja ela qual for. E estas chaves, elas estão entregues na Bíblia, para aquele que tiver conhecimento, que conheça. Aquele que tiver entendimento, que entenda. Que em Lucas 9, 23 está lá o segredo para se desenvolver consciência, o segredo para se conectar com Deus e para viver em verdade. Então, religião é isto. Como teve outra pergunta do irmão que não foi respondida ali, e aproveito para responder agora, sobre o estatuto do desarmamento. Esse desarmamento, qual é a finalidade? Ora, isso é simples. Quando você vai entrar numa casa e lá você sabe que está cheio de gente armada, o que você cria? Você cria uma lei que todos eles têm que deixar as armas. Todos eles entregando suas armas, você não entra fácil na casa, sendo que só você tem as armas? Faz essa analogia. Não é assim? Não é bem fácil agora de entender? Então, tirando as armas das populações que são os verdadeiros herdeiros do país, que é a população brasileira, os verdadeiros donos do país, é toda a população brasileira. Quando nós queremos tirar essa população dali, nós precisamos desarmá-las, não é? Essa é a estratégia de guerra. Isso é uma estratégia de guerra. E o interessante, então, pegando esse gancho que o senhor colocou aí, mostra também a doutrinação, justamente falando do ponto da guerra religiosa. Como nós somos um país 90%, quase bem dizer, em sua totalidade de cristãos, estão usando dessa questão para inverter esse valor cristão, de desarmar o povo, porque o cristão ele tem que ser um santarrão, né? E tem que estar desarmado. Então tem essa doutrinação também contida aí, né? Observe bem, você está falando corretamente. Veja, se você pregar nas faculdades, nas universidades, que o religioso é mau, que Deus é ruim, né? O que Deus pregou? O que Deus ensinou? O que deu Deus aos animais? Os animais, pegue os animais. Os animais não têm unhas, garras, defesas. Ele não se defende. Então ele vai falar que Deus é mau porque Deus colocou as armas no animal. Então ele vai utilizar da desinformação. A desinformação religiosa é a arma mais nociva que existe. Porque, em nome da tal fé, esse criminoso que utiliza da desinformação religiosa, ele vai falar para você que armas matam. E o cristão que é pela fé, que é por Deus, que tem amor a Deus, ele vai acreditar, porque aquele lá, ele se coloca como um missionário de Deus. E ele falando isso, a pessoa vai vender a arma, ou vai entregar as armas para o próprio vilão que o vai desonrar, vai desonrar a sua própria família, vai colocar a sua família em perigo, vai deixá-lo vulnerável às mãos do inimigo. Então ele está sendo um instrumento do mal, esta pessoa que faz a desinformação religiosa nesse sentido, sendo que os apóstolos, todos, entre aspas, aqueles que exerciam a arte da espada, como o próprio Pedro, como dentre outros, André, como Filipe, como o próprio Bartolomeu, também tinham espadas, mas não para matar, para se defender, e andavam com Jesus. Então as armas não são o problema. O problema é aquele que porta as armas e suas intenções. As armas é direito de defesa, como dos animais. Então Deus foi perfeito, Deus não é mau. Mau é o homem que acha isso dele, porque está fazendo uma desinformação para poder dominar as pessoas, tirando inclusive a sua fé. Um atentado contra a fé. O atentado contra a fé, todos os manipuladores, seja eles da religião, manipuladores políticos, que fazem do desarmamento ser uma aceitação popular. As pessoas passam a aceitar o desarmamento como algo verdadeiro, como algo que vai trazer a paz. Tudo falso, tudo estratégia de guerra. Quanto mais as pessoas acreditarem nisso, mais vulneráveis ao crime elas estarão.
e serão presas fáceis. É o que está acontecendo. E eu vejo a resistência de alguns que se levantam contra o Estatuto do Desarmamento, que hoje é a maioria da população brasileira. Eu vejo isso como positivo. As pessoas não estão buscando as armas para matar as pessoas, mas sim para se proteger dos vilões que estão com as armas. Os vilões que estão armados até os dentes, prontos para invadir as casas. Como você mesmo disse, das facções criminosas, religiosas, armadas que estão dentro do nosso país. Tem também alguns líderes religiosos que eles pregam o desarmamento, mas estão arrodeados de seguranças armadas. Que nem o Papa. Isso. O Papa, ele é uma pessoa que prega o desarmamento, mas vive rodeado de homens armados. Então se vê uma hipocrisia, uma pessoa hipócrita, e está cheia delas aí, que dizem que a outra religião é falsa, porque ela não fala nada contra o armamento, e ela prega o desarmamento, só que eles andam armados. Para que tenha uma só religião. O marxismo ele fala isso, que não haja outra religião senão só o marxismo. Vocês entenderam isso? Isso está no livro do próprio Karl Marx. Você não precisa ler aquele lixo daquele livro para compreender isso. Basta olhar aí os delinquentes idiotas úteis que estão nas universidades sendo doutrinados por essa delinquência que é Karl Marx. É como o senhor tinha falado ali, né? A obra de cada um fala por si. A obra do mal está sendo mostrada aí. E para aqueles que têm capacidade de enxergar, porque se você estiver dormindo, você não enxerga o mal sendo praticado. Lembra daquilo de você estar num ambiente e não conseguir ver o ambiente que você está? Por exemplo, é a situação do peixe dentro do aquário. Para ele, está normal, mas tira ele do aquário. A mesma coisa você fora do aquário, entrar lá dentro onde está o peixe. Você não vai se adaptar. Então, é a mesma coisa de você falar com alguém que bebeu cerveja. Você vai sentir um bafo danado, mas se você beber a cerveja também, o bafo foi embora. Então é o mesmo ambiente. Enquanto você não despertar para esta realidade, você vai ser facilmente manipulado, manobrado, mesmo que você ache que não. Não, eu não sou manobrado. Mesmo que você bata no peito que não é massa de manobra, você é. Só vai deixar de ser quando despertar para essa realidade que aqui nós estamos conversando. Este é um fato implícito. Este é um fato explícito também, que basta você despertar para canalizar de forma correta, analisando, refletindo, trabalhando conscientemente nessa questão de estudos e mais estudos, que você chega a desenvolver essas percepções. Sem essa dedicação e esse estudo, eu digo para você que é mais do que impossível você adquirir isso de alguém, como de mim. Não adianta você me ouvir 1000 vezes, colocar gravado isso que nós estamos falando e ficar ouvindo, você não vai desenvolver por aí. Eu apenas sou uma lanterna, um impulso para que você estude por você mesmo. Porque requer de nós grande esforço pessoal. Então, R10, mais uma vez obrigado pelo nosso convite aqui. Eu que agradeço e espero ser útil. E eu vou continuar trabalhando pela nação. Mesmo que agora deixe o comando, que não seja mais um investigador, porém, continuarei trabalhando pela humanidade. Isso, muita força e honra ao Senhor. Força e honra.